Bom dia a todos. Deixa eu localizar aqui. Acho que tá ok, né, a tela? Muito bem. Então, nosso tema hoje é a reentrada. Esse tema que, para mim, é um dos temas de maior complexidade na jornada do missionário. Nós vamos, obviamente, ter um recorte, não é, dos principais subtemas que envolvem a reentrada do missionário. Deixa eu colocar isso em tela cheia, acho que fica melhor. Não temos tempo para grandes aprofundamentos, mas o que a gente pretende é fazer uma abordagem mais ampla, trazendo para vocês o que é que envolve, né, a complexidade desse tema. Então, como é mais do meu feitio, eu vou focar um pouco nas questões emocionais do missionário e nesse viés, não é, da adaptação e da readaptação do missionário dentro da estrutura de reentrada. Então, nós vamos ver a reentrada sob diferentes propósitos, que vai requerer diferentes abordagens, a reentrada como um contínuo da vida missionária, vamos ver repercussões psíquicas, identitárias e espaciais nas reentradas. Vamos ver também um pouco de eu, cuidador, qual a minha parte nesse processo. Então, esses 4 tópicos vão nos nortear aqui nesse período de 50 minutos. Então, a reentrada, em primeiro lugar, trazendo essa ênfase para o propósito da reentrada. Então, o missionário, durante toda a sua jornada, ele vai fazer reentradas diversas, não é? Mas nem sempre com os mesmos objetivos ou propósitos. Então, mais adiante, nós vamos ver o ciclo, não é, que ele enfrenta durante a sua vida missionária, mas um dos propósitos, e que talvez seja o mais leve, seja a reentrada planejada. Então, que tipo de abordagem, não é, eu posso ter dentro de uma reentrada planejada? Geralmente é desejada por todas as partes envolvidas. Que partes são essas? O próprio missionário, a agência, né, enviadora, ou as organizações enviadoras, e a igreja ou as igrejas envolvidas. Então, deixa eu ver aqui, não está correndo. Ok, agora sim. Faz parte do ciclo de manutenção da saúde e das relações. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção nesse nosso tempo é que a reentrada, ela faz parte de um ciclo dentro da vida missionária, e que quanto mais eu cuido desse tema chamado reentrada, desse momento em que o missionário vai enfrentar várias vezes na vida dele, mas eu estou cuidando da saúde, também das relações. Então, existem esses dois principais objetivos quando a gente pensa no missionário retornando para a sua pátria, seja temporariamente, de passagem, de férias ou definitivamente. O tempo ideal para essas reentradas acontecerem seria de 2 a 3 anos de campo. Normalmente, não é? Cada agência tem a sua filosofia, tem a sua forma de funcionamento e estipula esse tempo de acordo com a prática deles. Mas, geralmente, ficamos em torno de 2 a 3 anos, menos que 2 anos, especialmente no início de uma adaptação cultural, interrompe aquele ciclo em que o missionário vai pela primeira vez e está mergulhando na cultura. Então, se com 1 ano ele retorna, ele praticamente interrompe aquele ciclo de mergulho. E após 3 anos, dependendo da complexidade do campo, o missionário pode ficar excessivamente cansado, pode acumular até doenças psicossomáticas, pode trazer outras consequências que na reentrada dele não serão possíveis serem sanadas, não é? Pela brevidade do tempo. Então,
tem que balancear bem esse tempo de campo. A reentrada também requer um planejamento, de modo geral, financeiro, ministerial, aonde ele vai se hospedar, onde ele vai morar, os agendamentos prévios. Então, isso já nos abre a cortina, não é? De que o missionário, quando está fazendo uma reentrada, na verdade, ele precisa ter algumas atitudes e decisões feitas antes de sair do campo, não é? E com antecedência, e precisa também, muitas vezes, de uma equipe no Brasil, no país de origem, que vai ajudá-lo a fazer essa reentrada e a organizar essa reentrada. Não significa unicamente férias. Então, geralmente, isso inclui um tempo de reciclagem, de reencontros, de revisões, de reavaliações da saúde, do sustento e do projeto. Então, por aqui, mesmo pensando numa reentrada planejada, nós entendemos que é um tempo crucial para manutenção saudável do missionário em longo prazo. Então, precisamos ficar bem atentos a isso. Aqui entra os diversos setores e esferas do cuidado. Como eu falei, uma equipe que está preocupada em trabalhar com o missionário em longo prazo vai estar conectada também nas suas reentradas. Nós temos a reentrada não planejada, que aí sim tem uma característica mais dolorosa, mais crítica. É indispensável o tempo de debriefing e encaminhamentos, não que na planejada também precisa-se do debriefing. Na não planejada, nós entendemos que alguma coisa crítica aconteceu, que antecipou a vinda desse missionário, ou pelo menos o trouxe numa época em que não se previa. Então, é indispensável debriefing. Vou pincelar um pouco sobre o debriefing depois, e também encaminhamentos. Avalia-se também, nesse momento, sob diferentes focos, tanto do ponto de vista institucional, como da saúde geral do missionário, porque eu coloco essas duas coisas porque a instituição pode querer uma coisa, mas a saúde do missionário pode estar nos sinalizando outra. Então, realmente precisa avaliar a viabilidade do retorno posterior ao campo, ou que redirecionamentos esse missionário vai precisar ter de vida, dependendo do motivo que o trouxe de volta. Então, requer um plano de ação estratégica imediato, por todas as partes, que é o missionário, a igreja e a agência. Então, aqui nós temos a reentrada definitiva, diferentes propósitos, diferentes abordagens. Para cada propósito que nós estamos abrindo aqui, abordagens diferentes. Então, reentrada definitiva, quando nós temos o final de um ciclo de vida no campo, ou seja, o missionário fechou aquele campo, não necessariamente ele aposentou, mas ele fechou aquele campo, o ciclo dele, ou do projeto. Tem muitos projetos que se perduram no campo sem terem mais sentido de estarem funcionando. Isso é falta, muitas vezes, de revisão de projeto, de revisão de vida dos missionários, de aproximação da instituição enviadora com o missionário no aspecto estrutural do projeto dele. Então, muitas vezes, o missionário fica nessa manutenção em campo quando o projeto já teve o seu tempo, não é? E a sua finalidade já foi cumprida. Às vezes, uma passada de bastão, ou mesmo o fechamento de um propósito, de um objetivo de trabalho naquele lugar ou com aquele povo. Então, é necessário, e também a transitoriedade contemporânea, não é? Os projetos têm tendência, não é? De um modo geral, os trabalhos têm tendência nessa nossa geração de serem mais transitórios, de serem de menor prazo do que em gerações anteriores. Então, isso requer planejamento prévio, pelo menos 12 meses, quando nós pensamos numa reentrada definitiva por fechamento do ciclo. Fechamentos concretos e subjetivos, nós vamos falar um pouco disso mais adiante, que existem formas de fazer isso, técnicas. É indispensável, novamente, o tempo de debriefing, quando o missionário e a sua família entra, né, no Brasil, na sua cidade. Redirecionamentos, ou seja, reelaboração da identidade ministerial
social e cultural desse missionário. Então, quando ele fecha um ciclo, quando ele, o ciclo fecha-se e ele não tem mais como continuar naquele lugar, então é necessário que o trabalho, que a abordagem, essa abordagem diferente, ela agora seja focada também, não é, para redirecionamentos no nível da identidade desse sujeito. Reengajamentos, porque agora esse missionário ele está de volta, se ele está jovem, se ele ainda deseja voltar ao campo, se ele tem saúde e tem disposição, então é possível que ele passe um tempo no Brasil e se reengaje em novos projetos transculturais ou não. Mas, de qualquer maneira, esse é o momento na sua reentrada de trabalhar essa identidade, essas reelaborações e esses reengajamentos. Nada disso é da noite para o dia. Tudo isso são processos que se dão dentro de um tempo hábil e necessário para cada sujeito, né? Para cada família. E aqui nós temos a reentrada definitiva. Talvez essa seja mais difícil de ser trabalhada, não é? E de ser também recebida, não é? Por qualquer um de nós, dependendo de quanto tempo eu já venho trabalhando essa questão da aposentadoria comigo, com a minha família, com a minha instituição, as instituições de envio, mais bem preparado eu vou chegar até ela. De um modo geral, todo mundo que se aposenta precisa de um planejamento prévio. Então, eu coloco aqui esse tempo, não é, que eu entendo ser um tempo em que se pode trabalhar questões subjetivas, não é, questões de redirecionamentos, de sentido, não é, de fechamentos concretos e subjetivos no campo, na sua própria vida. Imagine uma pessoa, então, que teve toda uma carreira e agora ela chega neste momento de fazer uma reentrada definitiva. Então, é preciso que ela comece a pensar nisso e a planejar e a conversar sobre isso com os seus enviadores, com seus mentores, a orar sobre isso, a ter direcionamento de Deus sobre isso, porque esse momento vai chegar e quanto mais ela antecipar, ou ele antecipar, isso diante das discussões e do aprofundamento, melhor ele estará em termos emocionais. Então, indispensável, mais uma vez, o tempo de debriefing e os encaminhamentos necessários quando essa pessoa entra, não é? A reelaboração da identidade social e cultural, mais uma vez. Veja que aqui eu não coloquei laboral, porque a pessoa que se aposenta, ela realmente, bem, na nossa sociedade, continua trabalhando, mas a identidade, na verdade, dela passa muito mais ao foco social, não é? Então, eu faço parte, novamente, dos reengajamentos, né? Recolocações subjetivas e concretas. Eu faço parte, novamente, da igreja, faço parte, novamente, da minha família, eu estou reentrando nesse sentido também das relações, não é? É diferente das outras reentradas, porque nas outras reentradas, a família, o missionário solteiro, ele reentra no Brasil, né, na sua cidade, temporariamente, não é? Então, ele está ali, por maior que aquele tempo se estenda, ele sabe que as coisas dele estão lá naquele outro país, naquela outra cidade, naquela outra região cultural, e ele vai precisar voltar. Então, esse caráter, não é, de ser temporário faz toda a diferença. Aqui nós estamos falando de um fechamento de ciclo de vida, já não mais o ciclo de um projeto de campo, não é? Mas agora, digamos, não vão se abrir novos projetos de campo transcultural. Então, a pessoa entendeu que agora não é mais tempo de ela assumir campos, ainda que seja no Brasil, mas que cruzam fronteiras, não é? Campos desse porte, desse nível de responsabilidade. Mas ela vai continuar, ou ele vai continuar trabalhando, possivelmente servindo na sua igreja, não é? Na sua comunidade, dependendo do que Deus vai direcionando. Então, a reelaboração do sentido de vida, como para todo mundo que vai envelhecendo, vai precisar rever o seu sentido de vida, o seu funcionamento, a sua dinâmica, a sua capacidade de reter as coisas, sua capacidade de produção. Então, tudo isso é revisto ao longo dos anos, né? Então, não é em 18 ou 36 meses que nós vemos tudo isso,
mas a ideia é que você vá, o missionário, a igreja, né, os enviadores estejam ajudando esses missionários nesse processo final, quando se entende, eu estou voltando agora para o Brasil e possivelmente esse vai ser o meu último termo, ou o meu último tempo lá no campo, porque ou as coisas estão fechando ou eu estou em hora de realmente fechar a minha aposentadoria. Então, são muitos movimentos internos e externos, concretos e subjetivos, que o sujeito precisa fazer, e, claro, precisa de toda uma ajuda interdisciplinar, que tanto a agência quanto a igreja, às vezes encaminhamentos, não é, para profissionais, para especialistas, para que isso possa ser feito da melhor forma possível. Então, o trabalho inicia antes do retorno, claro, e perdura por 2 ou mais anos depois do retorno dele, porque requer uma reinserção, uma recolocação desse sujeito na sua própria cultura de modo definitivo, diferente das outras reentradas. Quando eu falo aqui de 18, 36 meses, eu não estou falando do plano de previdência, é claro. Então, isso aqui você paga, a igreja, a agência deve estimular o seu missionário a pagar isso desde sempre, não é? Desde a sua juventude. Mas esse planejamento de fechamento, sim, a gente precisa temporalizá-lo, pelo menos nos últimos 3 anos de vida dele no campo. Muitas questões emergem, né, quando a gente fala de reentrada. Por isso que eu já adiantei que tudo que vamos ver aqui é mesmo um recorte de um grande tema, de um profundo tema, de livros escritos sobre esse tema. Então, a primeira coisa que me vem quando eu penso em reentrada é regressar para onde? Quando eu estou falando agora de daquelas reentradas mais críticas, não é, que envolve não voltar mais para o campo, por exemplo. Vou regressar para onde? O que é que significa estar em casa? Será que eu vou me sentir em casa? Quanto tempo leva para eu me sentir de novo em casa? O que ocorre em nível emocional e psíquico, não é, em uma reentrada? Então, essas são questões muito cotidianas de quem escuta missionários no seu aconselhamento, no seu atendimento clínico, nas suas visitas, mas que em longo prazo tem escutado o missionário em diversas fases da vida dele. Quando ele está reentrando, especialmente pelas primeiras vezes, ou quando ele está fazendo reentradas finais, essa questão do lar, da casa, da habitação, isso começa a voltar, não é, numa esfera mais requisitante. Eu gosto e cito bastante essa frase do Figueiredo, que diz: só quem já é capaz de habitar pode construir uma casa. Então, essa ideia de casa, de lar, é uma construção. Então, devemos entender que o missionário, indo para o campo e passando aqueles anos no campo, aqueles primeiros anos, ele está se esforçando mentalmente, psiquicamente, de todas as maneiras, para habitar naquele lugar, naquela nova cultura, em todos os termos, mentais e físicos. Quando ele retorna, ele vai fazer um esforço reverso, não é? Então, e a coisa se torna um pouco mais complexa porque ele está retornando para o seu país de origem. Então, entram outros sentimentos como culpa, como o que está acontecendo comigo, não é? Por que não me adapto tão rápido? Por que me sinto tão mal na minha própria cultura? Então, são questões que trazem um pouco de confusão mental. Quanto menos o missionário e a equipe que recebe esse missionário foi informado acerca do que se espera de uma reentrada, mais ele vai sofrer, porque ele sofre dentro de uma incógnita, e essa incógnita faz com que ele se sinta culpado, não é? Então, a informação é muito importante, isso que nós estamos fazendo aqui. Às vezes, dentro do público, podem ter missionários fazendo sua reentrada, ou que já fez reentradas, mas que podem entender melhor aqueles processos tão confusos, que são os processos internos, não os externos, mas os internos. Às vezes, as pessoas podem pensar, essa pessoa não tem uma casa própria, onde ela vai ficar. Esse é um grande problema, mas o problema maior ainda acontece internamente, que é esse sentimento de habitação de um lugar que ela não tem mais.
Então, uma habitação, uma criação de um lugar subjetivo dentro da sua própria cultura. Tá? Então, por isso nós vamos esboçar um pouco essa questão do psíquico, não é? O que acontece numa reentrada. Então, o conceito de lar é diferente, difere entre habitação e ocupação. Eu posso vir e ocupar um lugar de novo na casa dos meus pais ou de algum familiar, mas eu não habito ali. Ali não está a minha psique está desejosa de retornar, porque os seus vínculos estão lá onde eu me esforcei para me enraizar. Então, o missionário vai vivendo essa divisão de mente, não é, e de coração, quando ele começa a reentrar, primeira, segunda, terceira vez, e ele já lançou suas raízes numa outra cultura. A mesma coisa acontece o inverso, não é? Quando ele está indo também, né, naquele período de adaptação cultural, no campo, ele também está desenraizando-se da sua cultura para se enraizar em outro lugar. Então, esse sentimento de não ser exatamente aonde pertenço é um momento, é um período indispensável para a construção de lugares novos no psiquismo, não é? Sobre essas transições, e formular, não é, mentalmente, emocionalmente, essa ideia de pertencimento, tá? Então, a reentrada, precisamos vê-la como um contínuo da vida missionária. Então, ela não deve ser vista como um item solto, alienado, não é, dentro da esfera do cuidado missionário e nem da vida, da jornada missionária. A reentrada, ela tem a capacidade, não é, de influenciar toda a jornada do missionário, todo o resto. A saúde mental dele, as relações dele de médio e longo prazo, tem a capacidade de influenciar a forma como ele vai trabalhar lá no projeto dele quando retorna, as relações institucionais. Então, é uma esfera, não é, de extrema complexidade, mas também de grande importância. Se nós pudéssemos focar bastante em duas esferas aqui, eu diria que o primeiro termo, né, o primeiro tempo do missionário no campo é crucial para a manutenção saudável dele em toda a sua jornada para frente, e as reentradas vão fazer como que esse reabastecimento. Então, aqui nesse material que eu produzi em 2016, a gente tem aqui esse modelo, não é, que eu montei, do pré-campo, quando ele tem essa adaptação antecipatória, o primeiro tempo dele de 2 a 3 anos no campo, o estresse de aculturação, que é como os autores chamam, ao invés de choque cultural, que traz uma conotação mais negativa e patológica, o estresse de aculturação, uma conotação mais dinâmica, né, do psiquismo. E as reentradas, agora sim, um estresse de reentrada, não apenas um choque, né, cultural reverso. A ideia de choque, eu não vou entrar nesses detalhes mais teóricos, né, mas dá uma ideia de paralisação. Eu fiquei em choque. Quando o missionário não é preparado para essa reentrada ou não tem uma boa estrutura de recepção, não é? Então, realmente, ele pode ficar em choque. Mas não é isso que nós queremos implantar na nossa cultura do bom envio e do bom cuidado. É essa ideia de que o missionário tem condições de passar por esse estresse, em nível de estresse, não em nível de choque, não é? Então, o que é que eu ressalto, né, como sendo uma coisa importantíssima na reentrada? Um item indispensável, as avaliações. Que avaliações são essas? Gerais, 360 graus em termos do sujeito. Por quê? Ele foi muito bem avaliado, muitas vezes, antes de ir para o campo, passando por uma avaliação psicológica, pela direção da agência, pelo conselho da sua igreja, ele é avaliado em todas as esferas. Mas nas reentradas, essa avaliação é muito precária.
muitas vezes ela não existe. Muitas vezes ela simplesmente não aparece, não funciona. E é isso que faz o missionário retornar para o campo com todas as bagagens que ele trouxe, que deviam ter sido diluídas aqui enquanto ele está na sua pátria, com toda a sua assistência, não é, de igreja, de agência e de profissionais, família, etc. Então, esse é um item imprescindível para a gente ter uma boa reentrada definitiva, seja pelo fechamento, aquele terceiro tipo, fechamento do ciclo de um projeto, depois de 10, vamos dizer, 10, 12, 15 anos, fechou um projeto, ou também, finalmente, a aposentadoria, para nós termos essa reentrada mais tranquila, não menos estressante, eu diria, no nível, no ponto de vista do estresse natural que todo sujeito passa em transições, que a gente está falando aqui, o tema de pano de fundo é transição, e transição faz o sujeito ficar abalado, todo ele. Então, qualquer transição que nós fazemos nos delega, não é, níveis de estresse. Então, o que é que nós precisamos pensar, não é? Em termos práticos, desculpa, deixa eu só voltar aqui. O que precisamos pensar em termos práticos é montar estratégias. Não podemos pensar que o missionário vai entrar amanhã e o que é que eu vou fazer com ele? Eu ligo para alguém e você pode pegar esse sujeito lá, ou essa família, lá no aeroporto e depois alocá-lo em algum lugar. Então, muitas vezes as estratégias de recepção das instituições de envio, né, das equipes, não passam disso, mas isso é muito pouco para o missionário. Ele não quer só um lugar para se alocar, não é? Ele não é apenas um viajante ali de passagem, ele é alguém que está retornando para a sua estrutura de envio, e as estruturas de envio têm responsabilidades grandes nessas reentradas. Então, tem sim que montar estratégias. O que se deve fazer antes do missionário deixar o campo, e aí eu volto a falar, eu trabalho sempre com a tríade, como você está vendo ali no título, os focos estratégicos da tríade. A tríade é o missionário, a igreja e a agência. Os três sempre trabalhando juntos com corresponsabilidade. E como proceder uma vez que ele já fez a reentrada, que aí nós temos outras abordagens e outras coisas para executar também. Então, nós temos aqui, isso aqui seria interessante, momentos em que você pode ser treinado, pode aprofundar-se nessas questões aqui. Então, eu trago apenas a ideia de que existem modelos e que já são trabalhados. Por exemplo, o David Pollock, já há bastante tempo atrás, trouxe esse modelo, não é? Que é feito antes de fazer a reentrada, como, digamos, um percurso que a família missionária faz, não é, um passo a passo, para ele poder organizar-se internamente, não é, subjetivamente, emocionalmente, antes de deixar o campo. A nossa adaptação, não é, desse modelo do David Pollock é exatamente isso aqui: reconciliar-se, ou seja, perdoar, resolver problemas relacionais, revisitar mentalmente, não é, essas relações do campo e perceber se há algum estremecimento, se houve alguma palavra invertida ali que foi dita, que não pegou bem, se há coisas em seu próprio coração que às vezes nem há na do outro, mas fazer essa reconciliação com as pessoas do campo, seja quem for, sejam pessoas do campo, nacionais, não é, o público-alvo, sejam pessoas da equipe. Então, fazer esse trabalho de rearrumação das relações antes de sair do campo, antes de qualquer reentrada. Veja, da imprevisibilidade, não é, que é a vida missionária. Às vezes o missionário volta para férias ou para sua licença no seu país de origem e por algum motivo não tem condições de voltar nunca mais para o campo. Eu já vi isso várias vezes acontecer. Agora mesmo, no caso da pandemia, alguns missionários voltaram e não tiveram chance de retornar para o seu campo, ou tiveram que sair do campo em período de pandemia já e não puderam, não era previsto. Então, é preciso que a gente, a cada ciclo, não é, que o missionário fecha, cada termo, né, como assim é chamado, cada termo que ele passa no campo, esses 2 ou 3 anos, que ele tenha
a iniciativa, não é? E as próprias equipes de cuidado devem atentar para isso, de ajudá-lo, monitorá-lo, ou assessorá-lo, a melhor palavra, nesses processos de fechamento de campo, cada vez que ele vem, não é apenas na reentrada final. Agradecer a todos, não é, que o abençoaram, expressar isso verbalmente ou através de outras maneiras, porque essa é uma forma de você fazer fechamentos internos, a coisa não fica aberta, né, em termos subjetivos. Despedir-se de pessoas, de lugares, de animais, mais uma vez eu friso, não é apenas a reentrada final, cada reentrada, porque a vida do missionário é muito imprevisível. Então, a vida, né, o mundo hoje é muito imprevisível. Então, cortinas se abrem, cortinas se fecham, em termos de visto, em termos de acessibilidade, não é? E adoecimentos podem surgir, missionários que reentraram para fazer exames de rotina, descobriram coisas muito mais graves, que nunca mais retornaram ao campo. Então, são histórias e histórias que a gente vai vendo, mas se ele fez aquele fechamento, se ele se despediu de tudo, até da casinha dele, do lugar dele, as crianças também tiveram a chance de fazer tudo isso, fecha-se aquele ciclo, entende? E abre-se um novo aqui no país de origem, ainda que seja para férias. Então, avaliar as expectativas de forma mais realística possível para o futuro. Muitas vezes, esse futuro que eu espero em curto prazo, quer dizer, o retorno, né? O que é que me espera quando eu entrar no Brasil? Que tipo de ambiente eu vou ter? Que tipo de desafios eu vou ter? O meu salário está mais baixo, eu vou ter que visitar mais igrejas, eu estou com problemas a resolver, eu tenho que levar isso para lá, eu estou com adoecimentos ou cirurgias marcadas. Então, avaliar as expectativas de forma realística e avaliar também o tempo que ele vai ter de reentrada. Eu vou passar 3 meses, vou passar 6 meses. Então, realisticamente, o que é possível nesse tempo? Tá? Então, veja como isso ajuda. Isso aqui é bem antes de partir do campo, tá? Reconhecer a dor e o processo da perda, não reprimir ou não negar. Então, no caso das reentradas mais finais, não é? Definitivas, então, a dor da perda, de saber que não retornará mais para aquele campo, ou para aquele projeto, ou mesmo para aquela equipe, coisas que vão mudar de alguma maneira, precisam fechar. Tá? Então, depois que ele faz a reentrada, o que é que realmente se requer? Que eu trago apenas, você vai ver em diversos livros sobre o cuidado missionário, alguma conceituação sobre debriefing, que é aquele item que eu falei que é indispensável em toda reentrada. Então, em primeiro lugar, o que seria isso, né? O que é o debriefing, já que é uma palavra que não é em português. Então, trago aqui um recorte da Mariam, que fala assim, é uma oportunidade para contar suas histórias, expressar seus sentimentos, avaliar suas experiências e direcionar suas queixas. Então, aqui ela resume o que é uma sessão ou um encontro de debriefing, não é? É nesse momento em que o missionário, individualmente, existe debriefing também coletivo, mas em outras situações, mas normalmente o debriefing pessoal, ele vai contar as suas histórias, ele vai expressar os seus sentimentos. A pessoa que faz o debriefing, não é, a pessoa que está recebendo o missionário, ela precisa ter em mente, não é, essa perspectiva do que é o debriefing, porque não é uma conversa aleatória. Então, ela precisa criar um ambiente, não é, para que tanto os sentimentos quanto as histórias apareçam, mas também os sentimentos, as emoções, uma avaliação, não é, mais racional das experiências. E, finalmente, o que é que nós podemos fazer com essas queixas, com essas questões que vieram? É uma oportunidade para analisar também, veja, os estágios da reentrada pelos quais eles estão passando e perceber os problemas associados. Então, se o missionário não passa por um debriefing, se a organização não tem um debriefing em seus procedimentos usuais, não é esporádico, é usual mesmo, de todo mundo que entra, de toda a família, de todo solteiro, seja em que situação ele reentre,
ele vai perder essa grande oportunidade de trazer o missionário para um lugar de acolhimento, não é? De não se sentir tão sozinho ou perdido, e ao mesmo tempo de ajudá-lo a conduzir e a fazer pelo menos uma moldura do que ele está trazendo desse último termo que ele viveu, ou até de uma crise que ele vivenciou. Então, por isso a gente vai ver aqui que tipo de modelos, né? Aqui nós temos a Debbie Hawker, que é uma pessoa que fala bastante, um referencial, não é? Sobre os modelos de debriefing. Então, a avaliação, ela chama aqui de avaliação, mas a palavra pode ser a mesma. Já a Marion vai se referir aos mesmos tipos, como sendo tipos de debriefing. Então, porque dentro do debriefing existe essa coisa de avaliar também. Então, a avaliação operacional sobre o trabalho realizado, o que é que foi alcançado. Então, esse é um tipo de debriefing. A avaliação pessoal, a checagem de como foram as experiências vividas, não é? E como essas experiências afetaram aquela pessoa. Uma avaliação de retorno de incidente crítico, que a Debbie vai chamar de ARIC, não é? Aqui nesse termo, e deve acontecer quando a gente tem uma avaliação de retorno por incidente crítico, ou seja, algo difícil aconteceu que fez antecipar o retorno desse missionário. Então, esse debriefing deve acontecer entre 24 e 36 horas, precisa acontecer, é melhor que aconteça nesse período de 24 a 36 horas, para que a gente não perca o time, né, do ponto de vista psíquico. Antes disso, uma pessoa em trauma, ela precisa ser atendida em outros aspectos, né, como a parte física dela, o que é que houve, se ela foi ferida, não é? Se ela foi atingida, não é, de alguma maneira fisicamente, e depois de que isso está organizado, então nos voltamos um pouco mais para a fala dessa pessoa. Então, é uma estrutura de avaliação, é uma forma de avaliação bem estruturada, bem técnica, não é? Envolvendo um retorno por acidente crítico. O objetivo é a recuperação do equilíbrio, né? E evitar que haja uma formação posterior de um TEP, um transtorno de estresse pós-traumático, que é muito comum quando a pessoa não recebe a devida atenção especialista, não é, ou focada nesse tipo de acontecimento, né? E pode provocar traumas futuros, não é? Transtornos futuros também, transtornos como transtorno de ansiedade, de pânico, de depressão e etc. Então, eu não vou abordar, não vou digamos, entrar muito nisso, apenas para você pode ficar com a curiosidade, o que é o que seria, não é, uma avaliação de retorno para incidentes críticos. Isso requer, acho que um momento à parte, né, um seminário à parte, né? Então, nós temos apresentações, é feito normalmente aí nesses 7 passos, os fatos que se relacionaram à experiência, os pensamentos. Então, tem toda uma técnica para a condução dessa sessão de debriefing, né? As impressões sensoriais, isso aqui também pode ser feito coletivamente, não é? Ou individualmente, dependendo se muitas pessoas passaram pelo mesmo trauma, como acidentes naturais, não é? Da natureza, etc. Então, ensinando a respeito dos sintomas normais, o que é que se espera que aconteça nesses dias, o que é que você vai viver esses dias, mentalmente ou fisicamente, discutir as estratégias, não é? E encerrar a sessão. Então, só para você saber, mas é óbvio que isso necessita de um aprofundamento. A Márcia, né, Tostes, teve um treinamento com a Hawker recentemente, acho que Renata também, então seria o caso de abrirmos uma janela para esse tipo de treinamento sobre debriefing, diferentes tipos de debriefing. Mas o que eu quero focar com isso é que os incidentes traumáticos não são a única razão para se oferecer uma avaliação de retorno, ou seja, um momento de debriefing. A avaliação de retorno oferece principalmente uma possibilidade de discutir, não é, dificuldades mais permanentes. Por isso eu disse, aquele momento de avaliação nas reentradas,
eles são essenciais para a jornada inteira do missionário, jornada de vida, porque nessas avaliações a gente faz reformulações, tanto do ponto de vista subjetivo quanto concreto. Problemas mais comuns que surgem, não é, nessas avaliações de reentrada são problemas sobre relacionamentos, diferenças e frustrações, né, com as diferenças culturais, insatisfação com a organização. Eu tenho bem em mente algumas vezes que tive que parar o atendimento clínico, né, do ponto de vista psicológico, emocional, para trabalhar com o missionário, a família missionária, essas alterações, não é, de visão, de aplicabilidade, de planejamento mesmo, do seu próprio projeto montado há 10 anos atrás. Então, às vezes, essa falta de reformulação junto com a organização enviadora, com as organizações enviadoras, antecipam o missionário numa ansiedade, num nível de frustração também muito grande. Então, insatisfação com a organização no sentido de que existe uma relação, não é? E muitas vezes essa relação não está boa. Então, o momento em que ele fecha lá no campo as relações dele, ele também precisa, no seu retorno, como eu coloquei ali naquela figura anterior, prestar atenção nos vínculos que ele tem aqui no Brasil. Vínculos institucionais, ele precisa trabalhar nesses vínculos ao longo da jornada de vida dele, a cada reentrada. Revisitar essas pessoas, isso inclui mantenedores, enviadores e família, e amigos, é claro, né? Então, vejam, quais as variáveis, aqui tentando resumir, não é? Quais as variáveis que estão implicadas numa reentrada e que a igreja, a agência e o próprio missionário, todo cuidador precisa estar atento. É que a reentrada depende de planejamento, em todas as ordens, tá bom? Em todas as ordens. Segundo, tempo. Essa é uma variável importante. O tempo subjetivo de readaptação de um sujeito, né, de uma pessoa, de um missionário, distingue do outro. Então, se espera que ele se adapte depois de tantos meses, ou de um ano, mas isso vai de acordo com a estrutura de cada um, inclusive com a estrutura de recepção que esse missionário encontrou, não é? Depende também a reentrada, os abalos da reentrada, como a gente vai ver logo a seguir, da estrutura psíquica de cada sujeito. Então, não existe reentradas iguais para todo mundo. Pessoas sofrem mais, pessoas sofrem menos, pessoas se abalam mais, pessoas se abalam menos. Algumas dizem, ok, eu estou muito bem, outras dizem, eu estou muito mal. Então, a gente escuta de tudo, porque cada sujeito é um sujeito dentro da sua estrutura psíquica e também de personalidade. Então, a infraestrutura de recepção, como já falei, a comunidade de apoio que ele encontra, não é, quando ele reentra, a ambientação, onde é que essa pessoa vai ficar. Se ele está vindo para férias, eu já vi casais e famílias, já atendi, não é? Em crise, porque cada vez que reentrava, precisava estar na casa de familiares. E, às vezes, a maioria das vezes, nessas casas de familiares, quando já é um casal, uma família, não tem como ambientar de forma harmônica. Ou existe uma exacerbação de atenção àquela família, aqueles missionários que estão entrando, logo eles não descansam, ou, por outro lado, não existe realmente ambiente concreto, né, de privacidade, de descanso. Então, as férias ficam, o tempo de reentrada fica minado fica precário por conta de uma falta de planejamento para o ambiente que essa pessoa vai precisar para descansar, para ter privacidade, para dormir, para assistir TV, as coisas que ele quer fazer, sem ter que estar na sala de uma outra pessoa. Então, isso às vezes, uma economia no bolso que muitos fazem, mas muitas vezes tem a ver, mas o prejuízo é bem maior, eu lhe digo, né? Mas muitas vezes tem a ver mesmo com esse primeiro item, falta de planejamento. Eu não me planejei de ter esse dinheiro ou de procurar alguém que ceda um apartamento, uma casa vazia, para que eu possa ficar sozinho, mesmo solteiro. Saúde geral, não é? Tá
presente aí nesse período de reentrada, tá? E o aporte financeiro, sim, como eu falei, é preciso ter dinheiro para fazer a reentrada, ter recurso para isso, por mínimo que seja o seu salário, pensar que as reentradas vão acontecer. E eu preciso ter um aporte para isso, não é? Agora sim, repercussões psíquicas. Identitárias e espaciais. Então, que trem é esse tão grande, não é? Sim, porque quando nós estamos enviando o missionário para o campo, nós temos falado muito que ele vai passar por um período de adaptação cultural, do estresse cultural, que para alguns autores começa antes da ida, não é? E os ditos choques culturais, que eu prefiro chamar também de estresse, de adaptação. Então, mas quando ele reentra, isso é um pouco esquecido ou não compreendido. Ele realmente, ou ela, vai passar, não é, por um caminho inverso. Todo o esforço mental e psíquico, emocional e físico que foi feito para engajar-se numa cultura, agora cria uma certa resistência para lidar com aquilo que é antigo, porque ele teve muito trabalho para abrir mão do antigo, mentalmente falando. Então, adaptação e readaptação é necessário que eu entenda a ida, os processos da ida se repetem, não é, no retorno, tá? Então, a gente vai ter aqui o Hibbert falando ainda lá em 1999, num dos livros dele sobre o choque cultural, não é? Ele usa esse termo, o estado como um estado de desorientação. Então, é realmente uma desorientação. Quando ele está retornando, ele está tendo um choque cultural, como bem conhecido, reverso, não é? Ou um estresse de adaptação reversa. E aí a pessoa tem todos esses mapas, não é, que foram criados mentalmente, e isso é inconsciente, no dia a dia, na relação com a cultura, né, que isso vai se formando num período em que ele está se adaptando lá fora. Esses novos mapas de funcionamento vão se organizando, não é? No psiquismo dessa pessoa, né? E cognitivamente também, comportamentalmente, e tudo isso vai formando esse novo sujeito cultural. Quando ele retorna, ele tem realmente uma ação contrária contra tudo aquilo que ele está investindo. Então, há muitas vezes a resistência psíquica mental e o sofrimento vem por conta disso. Então, a intensidade do choque vai depender, claro, de quão distante é a cultura hóspede e a cultura do missionário. Além disso, eu gosto bastante dessa explicação do Larry Page, que fala que depende da estrutura de personalidade, do preparo anterior, como sempre falou William Taylor, não é? No Valioso Demais. Ele sempre falou que muitos motivos de retornos têm a ver com um preparo anterior precário. E esse preparo aqui nós estamos alargando não apenas para o preparo formal, mas também para o preparo emocional e a capacidade de relacionar-se com o diferente. Então, a gente vai ter essa dinâmica o tempo inteiro, tanto na adaptação da ida como na readaptação da reentrada entre o interno e o externo, né? Então, aspectos desse choque cultural reverso. Primeiro, é um processo inevitável. Então, não adianta correr, não adianta dizer que ele não existe, não adianta pormenorizá-lo. O melhor a fazer é que o missionário e as instituições e os cuidadores, aqueles que estão agora começando a cuidar de missionários ou entrando nesse caminho, estude bastante, leia bastante, já existe muito material sobre isso, porque é um processo inevitável e é melhor que eu esteja preparado, não é? Então, é um tempo de zona neutra, no sentido de identidade, de funcionalidade. Então, muitas vezes eu já vi o missionário querendo pular essa etapa, sair da angústia do nada, sair da angústia da falta de função.
Como, por exemplo, quando ele vai, não é, para o campo, ele passa por essa zona neutra em que ele não é nada, que já começa aqui no Brasil nos últimos meses da sua estada. Mas quando ele retorna, ele também passa por isso, especialmente os retornos definitivos, ou programados ou não, como a gente já viu lá atrás. Por quê? Porque agora ele não tem mais aquela função e identidade que ele estava ligado, não é? Que o identificava socialmente antes. Então, ele passa por uma zona neutra mental que traz muita angústia, traz uma ideia de inutilidade, de incapacidade, mexe com a autoestima, ele se sente inútil, mais para baixo, incapaz, ou coisas desse tipo podem surgir. E alguns missionários tentam se ocupar ao máximo, pegar coisas que não têm nada a ver com ele imediatamente, antes de passar pela fase a primeira fase, não é, de readaptação ao seu ambiente, de cuidar dessa ambientação primeiro, de cuidar da sua estabilidade primeiro, para depois fazer ocupações. Então, o sujeito não consegue lidar com esse vazio e começa a procurar funções e a se recolocar antecipadamente. Isso cria um atropelo muito grande, como eu tenho visto. Atropelo que repercute nas relações, não é? Desse sujeito que voltou e não se deu um tempo para se rever como uma pessoa em outra, de volta, né, na sua própria cultura, mas com outra função agora a ser ainda definida, não é? Então, quanto maior o tempo fora, maior o impacto da reentrada. Por isso, aquele tempo de 2 ou 3 anos é tão importante, que ele não se estenda mais do que isso. Quanto mais fraca a estrutura, não é, de recepção, de cuidadores, da igreja, da agência, as estratégias de reentrada, quanto mais fraca essa estrutura, mais aí nós temos um sofrimento maior do missionário, da família. Quanto menos planejada, como já falamos, maior a confusão interna. As reentradas podem, alguns dos autores que eu trago lá no final, dizem que as reentradas podem ser mais difíceis de acordo com, dependendo do que ocorreu no último período desse missionário em campo. Às vezes discussões de equipe, às vezes perdas, pessoas foram embora, ou ele cometeu algum erro, enfim. E coisas que aconteceram no último período podem influenciar essa reentrada da maneira que ele reentra. Então, é muito necessário aquele debriefing para a gente localizar como é que está esse sujeito, porque cada vez que ele volta, nós estamos diante de um novo sujeito. Então, no momento do cuidado preventivo, quer dizer, no modelo, o missionário e a família são assessorados ao longo da jornada do campo. Lembra aquela ideia de que a reentrada é apenas um contínuo dentro do processo de vida do missionário, dentro dos ciclos dele. Tá? Então, temos que entender que cada reentrada faz parte desse mesmo processo que os enviadores estão implicados. Né? Nesse processo avesso, nós estamos agora vendo tudo do ponto de vista mais emocional, não é psíquico, então dependerá, porque, Verônica, nós temos, alguém pode perguntar, não é? Pessoas que se abalam tanto numa reentrada e outras que se abalam tão pouco, ou numa reentrada ou numa adaptação cultural na ida. Porque nós estamos falando de estrutura de ego, não é estrutura psíquica. Como que esse sujeito foi formado na sua infância, a partir de que traumas, a partir de que tipo de relações, de que vínculos, não é? De que profundidade relacional e de suporte, né, que ele pôde ter na infância. Que tipo de tratamento que ele teve como sujeito na infância. Então, isso cria uma estrutura de ego mais saudável ou mais precária. Não quer dizer que essas estruturas mais frágeis tenham sempre que adoecer, não. Mas são estruturas mais precárias que necessitam de um olhar mais cuidadoso daqueles que enviam. E eu trago aqui apenas o lembrete da avaliação psicológica pré-campo e a cada retorno uma nova avaliação, porque nós precisamos ver como é que essa estrutura está conseguindo fazer as suas adaptações, não é? Com toda a precariedade para aqueles que têm uma estrutura mais sensível,
ou mesmo que já portam transtornos como depressão, né, transtorno de pânico em seu histórico. Então, a gente precisa dar bastante atenção a esse período da avaliação do ponto de vista psicológico, porque não é apenas um item pro forma, é um item que precisa ser utilizado e bem utilizado para a gente conseguir trabalhar bem com o missionário nas suas idas e nas suas reentradas. Processo de luto. O luto faz parte da vida do missionário por inteiro, sendo que a gente normalmente não dá esse nome, não é? Mas é verdade que o missionário atravessa a sua trajetória de vida passando por lutos. Ele vai deixando coisas, pessoas, ele vai deixando amigos para trás, enfim. Então, é preciso que nós entendamos que ele passa constantemente por um processo de luto, não é? E que esse luto não pode ser negado, não precisa ser negado e não precisa ser também visto como uma coisa negativa. Faz parte dessa transitoriedade, dessa transição constante que é a vida missionária. Então, a experiência do desenraizamento étnico é o que nós vamos ver aqui. Todos esses efeitos devem ser temporários e adaptativos. Então, por isso eu gosto do termo que outros autores trazem, não é, dentro da antropologia cultural, que tem uma conotação mais positiva do estresse de adaptação e não apenas patológica, como o choque, não é? Porque devem ser temporários e devem surtir adaptação no missionário. Então, por exemplo, o desengajamento é um dos fatores que o missionário sofre quando ele está indo e quando ele está voltando de maneira mais definitiva. Então, o desengajamento dos seus antigos sistemas, né, funções, papéis, como eu acabei de falar, aquele período de zona neutra, ele desengajou-se daquilo lá. E papéis e funções, não de alguma maneira, depois de alguns anos, cola com a nossa identidade. Então, quando nós perdemos aqueles papéis e funções que nós tínhamos, ou num trabalho, ou num ministério, ou num campo, nós nos sentimos meio que esvaziados e abalados na nossa identidade. Não deve ser a nossa identidade, mas cola. Então, esse processo de descolagem, não é? De desconectar uma coisa da outra, de reelaborar a sua identidade, não é? É um processo que não é rápido, por isso não deve ser pulado, da pessoa assimilar funções só para não lidar com a angústia dos papéis e do esvaziamento. Então, a desidentificação faz parte do desenraizamento, quando ele retorna, também quando ele vai, ou seja, a quebra com aquelas velhas conexões do mundo, perde a capacidade de autodefinir o sujeito como sujeito cultural, daquela cultura. Então, quando ele desconecta daquele mundo, ele desconecta também da identidade cultural que ele estava organizado para funcionar. Então, nós temos aqui abalos na formação da identidade, no campo da identidade. Desencantamento, expectativa da forma como as coisas eram. Então, o missionário fica ainda preso, mas lá era assim, mas lá era assim, mas lá eu funcionava assim. Faz parte do luto, esse desencantamento faz parte do processo de luto. E isso aqui tudo, como está sendo dito aqui desde sempre, deve ser temporário. Na hora que isso se cronifica, cristaliza, então nós temos uma patologia. Fora isso, é um processo natural, ok? Então, é preciso que esse sujeito tenha ajuda dos cuidadores, não é, dos mentores, dos especialistas, para refazer o sentido de vida e o sentido do ser. Desorientação, às vezes até espacial mesmo, como traz o Jordan, é uma condição em que o indivíduo perde a sua percepção de tempo, de lugar e de identidade pessoal. Vou lhe falar, nas minhas transições, morando fora por um tempo, mas enquanto eu morei fora, eu viajei muito, transitando, não é? Enquanto estive na África do Sul, viajando com muita frequência, tinha horas que eu não sabia onde estava. Eu acordava, abria os olhos de manhã e tinha um certo apagão, sem saber onde eu estava e que momento era aquele. Então, isso é natural, essa desorientação, mas deve ser temporário. Uma hora que você não consegue retornar para onde você está, então realmente se
nós temos aí um quadro mais dissociativo, né, patológico. Mas veja como é profundo, gente. Nós não enxergamos isso, enxergamos a confusão externa, nos preocupamos com as questões concretas de uma reentrada, mas observe internamente, que é a parte que mais me encanta num sujeito, essa parte psíquica, mental, emocional, tudo isso faz parte de uma reentrada. Então, mudanças culturais sempre vão trazer efeitos emocionais. Não espere que não traga. Se não trouxer, esse sujeito está embotando, negando alguma coisa. Logo, eu digo que, volto a dizer, que existem níveis e níveis de sofrimento. Pessoas que sofrem muito pouco, pessoas que sofrem muito, até mesmo adoecem. Então, em geral, quais são os sentimentos e sintomas comuns numa reentrada, numa fase de adaptação ou readaptação? Abandono, se sente abandonado, solitário, triste, tem raiva, tem descontentamento, tem muito cansaço mental e físico, tem muita irritabilidade que aparece bastante. A irritabilidade é proveniente dessa confusão mental em que eu não estou lá, nem estou cá, eu não estou lá fisicamente, mas meu coração está lá no campo, e aqui eu estou concretamente, mas não consigo mais ser a mesma pessoa aqui no meu próprio país. Então, essa labilidade de humor, um dia está bem, outro dia não está tão bem, está para baixo, está mais fechado, alterações do sono, do apetite, autoestima, tudo isso vem porque a cultura é uma estratégia para garantir a existência desde sempre, desde Gênesis, desde a formação do mundo, Deus criou a cultura, por isso existe o mandato cultural, né, teológico, nos estudos teológicos, para que nós entendamos que a cultura e o homem, eles foram criados um para o outro, né? A cultura, ela existe por causa do homem, e o homem só existe quando está dentro engajado, identificado com uma cultura. Por isso, o sofrimento psíquico, mental, é avassalador para alguns quando sai da sua própria cultura. Muito bem, acho que estamos chegando ao final do tempo. Eu tenho aqui agora nosso último ponto, que seria eu, cuidador, qual a minha parte nesse processo? Então, eu trago aqui um pouco desse modelo do Kelly O'Donnell, não é? Que é um modelo que eu chamo de responsabilidade compartilhada, onde a gente vai ter o maior cuidador, o mestre, lá no centro da relação do missionário, de apoio, né, de suporte, deve ser com o mestre. Depois, o próprio missionário, que tem que ser responsável pelo seu autocuidado, saber fazer isso. Por isso, às vezes, é preciso treinar o missionário sobre estratégias de autocuidado. Para ele fazer um autocuidado, ele precisa de autoconhecimento, por isso é tão importante a avaliação psicológica, perfil psicológico, toda essa área que é mais técnica, na área do coaching, que vai trazendo um pouco mais de abertura, né, para que a pessoa entenda-se. Os enviadores daí para baixo, não é? Os especialistas e a rede de cuidado mais abrangente. Então, qual a minha parte nesse processo? O que é que eu devo fazer? O que é que cabe a mim? Então, nós temos, do ponto de vista da igreja, temos aqui esse recorte do texto de Atos, quando retornando, né, os discípulos, chegando ali na Antioquia, a igreja se reuniu e eles puderam falar, relatar, dizer de como foram aqueles dias, aquelas viagens, aquelas vivências, experiências, e permaneceram ali não pouco tempo com os discípulos. Então, essa recepção com desejo de ouvir, não é, o missionário, não apenas os grandes acontecimentos, os milagres, mas ouvir desse sujeito que vivenciou a missão na prática, não é, que estendeu-se, que entregou-se, e como essa pessoa está, de que é que ela precisa? Ela tem chagas, não é, nas costas, como alguns apanhavam naquela época e voltavam, enfim. O que é que ela traz que faz parte da minha área de atuação, que eu posso ofertar? Então, uma das mais importantes áreas, não é, da equipe de cuidado na reentrada é poder reconectar o missionário à sua igreja, para que ele não se sinta esse ET, não é, meio que perdido às vezes, uma outra igreja. É a mesma igreja, mas é uma outra membresia, ele está perdido. Ser fonte de apoio e ajuda prática em coisas
bem pequenas, como fazer compras, ajudar essa pessoa a se vestir novamente, de acordo com a nossa cultura, tudo isso. Engajar o missionário nas agendas da igreja, quando ele estiver pronto, sem pressão. Se certificar se ele terá fonte de renda para se sustentar, se não, como é que a gente pode ajudar nesse reengajamento. Se você é um especialista, não é? Ofertar ou mesmo ajudar o missionário com a sua especialidade e ouvir com interesse, que é a proposta do texto aqui. Então, o Vitalino ele fala dessas três funções, não é? Da igreja, que ajudar na devocionalidade, ajudar com os relacionamentos e com o sustento do missionário. Então, acho que fechei o meu tempo aqui, acho que deu para finalizar em tempo. Aqui está alguns livros que eu citei, não é? Se alguém quiser referências, a maioria não é em português, mas temos aqui ainda esse Cuidado Integral do Missionário, do Kelly O'Donnell, o livro mais completo que nós temos e profundo que nós temos e podemos realmente utilizá-lo como texto base, não é? Para entendermos nossa função, nosso papel.